Bom dia a todos, meu nome é José Araújo, sou cardiologista, nutrólogo e vamos dar continuidade hoje ao nosso bate-papo, né? Hoje nós iremos falar sobre o uso dos hormônios, quer dizer, do diagnóstico, como diagnosticar o nível hormonal, qual é o melhor método a ser utilizado. Quer dizer, normalmente, com frequência, em meu consultório, no meu dia a dia, eu recebo esse tipo de questionamento sobre se eu vou prescrever ou não vou prescrever esses hormônios sem pedir, solicitar os exames. Os pacientes normalmente nos falam isso porque os médicos sempre têm em mente que existe aquela necessidade, né, básica de ter uma noção de como é que está o estágio atual. Então, o que iremos fazer hoje é o quê? Tentar clarear para vocês qual a melhor metodologia para você diagnosticar os seus hormônios e com isso você tratar de uma forma mais precisa e eficaz, certo? Então, você tem 3 métodos, 3 vias de atendimento, que você pode fazer o estudo hormonal a nível de sangue, ou a nível salivar, ou a nível urinário, com objetivos e funções totalmente diferentes. No primeiro slide vocês vão ver aí essa tabela que inicialmente assusta a todos nós, mas elas têm que estar do seu lado. Aonde você estiver trabalhando, ela tem que estar do seu lado. E essas enzimas todas que estão presentes aí, que vocês estão vendo, na verdade elas vão se tornar comuns para vocês. À medida que vocês repetem, estudam, vocês vão ver que elas se repetem. Então, inicialmente, vocês vão ter essa dificuldade, mas aos poucos vocês verão que isso vai se tornar uma rotina. Vocês vão sempre procurar nela, quer dizer, aonde é o direcionamento, qual foi a enzima que desenvolveu essa passagem, aquela passagem. Nesse caso específico, vocês veem que o colesterol, que a gente fala tanto do colesterol, vocês estão vendo aí que ele é a base de tudo, ele é a matéria-prima de tudo. E aí vem a pregnenolona, que é o hormônio que age mais a nível central, cerebral, que é um pré-hormônio. E aí você começa a ver as diversas possibilidades de que eles vão se encaminhar. Quer dizer, se ele se encaminha para a aldosterona, se encaminha mais para o cortisol, se encaminha mais para o lado do DEA. Quer dizer, você tem vários trajetos e todas essas passagens são feitas por enzimas. E é esse que é o grande sacada, você entender como funcionam essas enzimas, que aí você vai ter uma noção precisa do que está acontecendo. E não só o resultado final, certo? Então, qual exame solicitar? Qual é o mais indicado? Quer dizer, quando nós falamos de exame de sangue, fica claro que para nós, para a nossa rotina, ela é mais fácil aqui no Brasil. Por quê? Porque o convênio normalmente cobre esses exames de sangue, tá certo? Mas você tem que entender que existem limitações. Quer dizer, tudo bem, qual é a vantagem? A vantagem é que ele é de custo coberto pelo seguro-saúde. Ok. Inclusive o serviço público, o SUS, cobre também. Mas qual é a desvantagem? Você não vai ter nesse exame as suas medições, as suas mensurações dos hormônios só ativos. Você vai ter os hormônios ativos, aqueles que estão agindo, e isso é fundamental entender, porque existe uma confusão grande, que você não sabe qual é aquele hormônio que está agindo, qual é o ativo. Isso é que é o mais importante. Então o exame de sangue ele não é tão acurado, porque ele vai te dar tanto o que está acompanhado, quer dizer, aquele na forma não ativa, aquele que está sendo ligado a uma proteína que normalmente torna esse hormônio inativo. Por exemplo, os hormônios esteroides, que é o caso que hoje nós estamos falando, tem uma proteína chamada SHBG, que torna esse hormônio inativo, então você tem isso no sangue. E você também tem no sangue a forma biodisponível e a forma livre. Essa sim vão te mostrar os hormônios mais ativos, tá? Você tem o salivar, e o salivar é o oposto. É aquele que você só vai ter a forma ativa dos seus hormônios. Muito importante, ele é de utilidade muito grande, tá? E o de urina, que o de urina é totalmente diferente, porque na verdade a urina você vai fazer um estudo metabólico muito mais amplo do seu paciente, né? Quer dizer, qual é a produção endócrina hormonal sua, qual é a produção periférica dos metabólicos desses hormônios. Então, o exame urinário ele é muito mais completo, né, a nível de bioquímica, de você entender como é que está funcionando o seu paciente.
tá? Então você vai ter na urina muito mais respostas, tá certo? Então, onde deveríamos medir? Então aí tem algumas variáveis que nós deveríamos ter em mente. Muito comum, vamos começar pela mais comum. A mais comum é o seguinte: você está usando creme? Se você está usando creme, se você está usando gel na pele, a metodologia ideal de que você deve usar para ter uma noção do nível dos seus hormônios não pode ser sangue, não deve ser sangue, não deveria de forma nenhuma ser sangue. E se você só tiver essa forma de medição, você deverá dar 2 ou 3 dias de parada para que não haja um valor no seu exame laboratorial de sangue muito alto. Porque o exame de sangue, quando você usa gel ou creme, ele vai dar valores completamente fora da normalidade, do que está acontecendo com você, da realidade. A palavra não é normalidade, a palavra é realidade. Então o exame de sangue não é o ideal para quem usa cremes ou gel. Nesse caso, você deveria sempre usar o exame salivar, tá? De 24 horas, que é o indicado para vocês. Tá? Quando você usa o exame de sangue, por exemplo, você vai usar o exame de sangue quando você vai mensurar os hormônios tiroidianos, que são polipeptídeos ou peptídeos. Então, nesse caso, o exame de sangue é o ideal, tá certo? Ou quando você quer também saber se o quadro, você quer avaliar a parte hormonal ativa ou inativa, quer dizer, onde deveríamos medir? Quer dizer, você tem que ter essa noção específica. Então, o exame de sangue, como nós falamos anteriormente, é o que nós usamos de forma rotineira, o seguro de saúde cobre, mas ele te dá tanto a forma ativa como forma inativa. Tá? Já o teste de hormônio salivar, ele tem algumas vantagens. Nós já dizemos inicialmente que ele te dá sempre o hormônio na forma ativa, tá? E ele é fundamental para estudar os hormônios esteroides femininos, né? Quer dizer, a perimenopausa, você vai estudar durante a menopausa, você quer ver a parte de ansiedade, quer dizer, tanto os hormônios esteroides, progesterona, estradiol, como o cortisol. Esse exame salivar, ele é fundamental, ele é muito importante, ele vai te trazer respostas mais completas, tá certo? Como fadiga adrenal, tá? E qual é também algumas vantagens do hormônio salivar? O hormônio salivar é nível de realização do exame. Você vai no laboratório, pega o kit e faz em casa, tá? Ele não precisa furar você, tá? Você pode também colher o material e entregar até 10 dias, existe essa facilidade porque o hormônio vai estar mensurado ali. Então, os hormônios salivares têm vantagem de ser não invasivo, fácil coleta e vão te dar uma curva, a noção da curva diária de todos os seus hormônios ativos. Então, ele é muito importante. Lembra sempre que o exame salivar, você pode fazer exame salivar de 28 dias. Normalmente você faria 11 medidas no seu kit e você usa principalmente daquelas pacientes perimenopausadas, paciente com 40 anos, que já usou anticoncepcional, que estava em uso de diomirena, mas que está com sintomas da menopausa chegando, quer dizer, são pacientes que a gente está meio que perdido como está funcionando. E esse exame de 28 dias ele é importante, como as medidas. Quando você também pode usar o de 6 dias, tá? O exame de 6 dias, o salivar. Ou o de um dia também, quando você já pega a paciente menopausada. Então você pode usar o exame salivar de várias formas, quer dizer, com 28 dias, de 6 dias ou de um dia só. Quer dizer, quando você quiser ter uma noção específica do que está ativo no seu corpo, do hormônio que está agindo no seu corpo. Então, por exemplo, se nós compararmos a curva salivar do cortisol com a curva que eu vou ter da resposta que eu vou ter do estudo do cortisol no exame de urina, é totalmente diferente. Então, quando você fizer a urina de 24 horas para estudar, por exemplo, a curva do cortisol, ele vai te dar informações importantes, muito importantes. Mas você usando o exame salivar, ele vai te dar respostas diferentes. Então, na verdade, o estudo de cortisol, salivar e urinário, eles são complementares, tá certo? Então, o exame de urina de 24 horas,
tá? Quando utilizar, qual é a hora mais útil dele. Então, por exemplo, o exame de urina de 24 horas ele é fundamental para você estudar o metabolismo do estrogênio, que vocês vão ver aí à frente, que o metabolismo do estrogênio está totalmente ligado às doenças inflamatórias femininas, seja ela mioma, endometriose, TPM ou mesmo câncer. E os homens, a próstata, o câncer de próstata está interligado ao metabolismo estrogênico. Ele é fundamental para ter o acompanhamento de como é que está a sua modulação hormonal, como está sendo feito esses hormônios e como é que estão as enzimas que fazem com que seus hormônios funcionem, tá? E quando é que ele é menos útil? Então ele é menos útil quando, por exemplo, você tem uma disfunção renal, quando você tem uma hematúria, tá? Quando você quer acompanhar o uso de androgênios que esses meninos usam nas academias. Ele não é tão bom assim, não é tão preciso, tá certo? Então quando você tem uma resposta menos acurada do exame de urina, é na hematúria, na insuficiência renal, ou quando você quer ver padrões de curva, diurnos, que você usa mais o exame salivar. Então, quais são os objetivos de estudar a questão hormonal? Para você saber principalmente como é que você está metabolizando ou desintoxicando o seu estrogênio, para ver a quantidade dos outros hormônios esteroides que você tem. Mas vamos focar hoje principalmente na questão de desintoxicação e metabolização do estrogênio, pois nós sabemos que são os estrogênios, o metabolismo e a desintoxicação dele relacionados às principais doenças, tanto do sexo feminino principalmente, mas também no sexo masculino, tá certo? Então o exame de urina, como falamos anteriormente, ele mostra tanto a produção endócrina hormonal direta sua, como a questão produção periférica, quer dizer, as modificações periféricas, que os pró-hormônios vão se transformando em hormônios durante a sua evolução. Você vai ter a possibilidade, através desse exame de urina, de estudar não só estrogênio, mas também que é fundamental notar se você está mais anabólico ou catabólico, tá certo? Qual é o estágio, fase que você está, quer dizer, o momento que você está mais se destruindo ou se você está crescendo, tá? Quer dizer, você pode estudar várias enzimas, como a 5-alfa-redutase, tão conhecida, a aromatase, certo? Então, nós vamos agora começar a falar especificamente das fases da metabolização e desintoxicação dos hormônios estrogênios, tá certo? Então, você tem que lembrar que essa desintoxicação e essa metabolização é feita normalmente, sua maior parte, no fígado, e nós dividimos ela em duas partes, né? Duas fases. O caminho principal que a gente fala, fase 1, que é a hidroxilação, e a fase 2, em que você tem várias reações de conjugação, que tem a enzima glucuronidase, acetil, você tem a metilação, você tem a glutationa oxidase, quer dizer, você tem várias reações químicas na fase 2, tá certo? Que é a fase de conjugação. Olha esse gráfico aí, quer dizer, já é uma parte daquele primeiro gráfico que vocês viram no início da aula. Note que eu direcionei vocês todos para vir a seta estrona. E da estrona você vê que tem o E1, que é estrona, o E2, que é o estradiol, e o E3, que é o estriol. E vocês já vão vendo as setas que nós vamos seguir agora aí, para mostrar a vocês como esses hormônios são metabolizados. Tá? Então, a fase 1 e fase 2, sabendo que a fase 1, que é a fase de hidroxilação, ela está totalmente relacionada com as enzimas, com a C50 citocromo oxidase, tá certo? E agora, vamos lá, a fase 1, tá certo? Olha o que nós queríamos, o que é o ideal. Você quer que a estrona E1 seja metabolizado pela citocromo 1A1 e vire 2-hidroxiestrona, tá certo? É isso que você quer que se forme, quer dizer, através da enzima citocromo 1A1, tá? Quando você forma a 16-alfa-hidroxiestrona através da enzima citocromo 3A4, não é o ideal, vocês vão ver que não é o metabólito ideal. E o pior deles, o que nós não queremos formar, o que nós vamos tentar inibir a sua formação ou
nós vamos tentar desintoxicar eles, é a formação do 4-hidroxistrona, porque essa metabolização feita com a enzima citocromo 1B1, ela é procarcinogênica, tá? E forma as quinonas. Então, o 2-hidroxistrona, quando é o que nós queremos formar. Então, você já teve a fase 1 da fase da metabolização, que é a hidroxilação. E você formou quem? O 2-hidroxistrona, que tem um estímulo nos receptores estrogênicos alfa pequeno. Então, ele é pouco proliferativo. Então, se ele é pouco proliferativo, essa questão que nós temos de medo de câncer, das doenças, tem muito pouca relação com isso. Então, esse é o caminho. Essa enzima, o citocromo 1A1, que nós deveríamos sempre estar estimulando a sua produção, tá certo? Nós temos que ir estimulando. E se você notar, você além de formar ela e ela ser proliferativa, você pode, ainda na fase 2, metilar ela. E quando você metila ela, o que você faz? Você torna ela mais leve, mais saudável. Então, o que é metilação? É uma reação química e você faz o polimorfismo celular, tá? O polimorfismo da molécula. Então, a metilação é saudável. É a fase 2 em que você utiliza para tornar o seu elemento químico menos estimulante, menos proliferativo, tá certo? Então, o 2-hidroxistrona, quando nós medimos, nós queremos que ele esteja alto, porque os trabalhos mostram que a presença do 2-hidroxistrona de câncer, com câncer ou com doenças inflamatórias, tipo endometriose ou mioma, é bem pequeno. Então esse é o principal metabólito que nós queríamos. Mas a enzima citocromo 3A4, quando você estimula ela forma o 16-alfa-hidroxistrona. Aí você já começa a não formar um metabólito que você queria formar. Você começa a formar um metabólito que tem sim uma probabilidade de ser inflamatório. Tem estudos mostrando exatamente essa relação. E você tem dúvidas, nós temos dúvidas, os trabalhos não são, como vou dizer para vocês, não deixa certeza da relação do 16-hidroxistrona com o câncer, mas com as doenças inflamatórias sim. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que inibir esse 16-hidroxistrona, porque ele é mais proliferativo, ele estimula mais as células, os receptores alfa-estrogênicos e não os betas. Então, quando você tem uma relação 2-hidroxistrona com 16-hidroxistrona baixa, quer dizer que o 16-hidrox ele é maior, você tem uma maior probabilidade de você estar com doenças inflamatórias. Os trabalhos são claros nesse estágio. Tá? Então nós precisamos hidroxilar a 16-alfa-estrona, tá certo? Precisamos hidroxilar. E nós precisamos metilar ela também, que é fundamental, tá? Que é outro processo que nós vamos fazer na fase 2. Então na fase 1 nós hidroxilamos e na fase 2 nós vamos metilar ela. Veja aqui, agora que vocês estão vendo aí na sua frente, é o citocromo 1B1, essa enzima formando o que nós não queremos, que é o 4-hidroxistrona. Né? O 4-hidroxistrona nós não queremos. Por quê? Porque ela tem um potencial grande proliferativo, quer dizer, os estudos mostram a forte relação dela com o câncer mamário, com o câncer de próstata, com, na verdade, a endometriose, o mioma, quer dizer, esse metabólito que vem do estrogênio é que nós queremos metabolizar, eliminar ele do corpo. E aí vocês vão ver que nós poderíamos fazer isso, vamos fazer isso através da enzima CONT, tá? Que também tem muita relação com os neurotransmissores, é a mesma enzima dos neurotransmissores. Vocês vão começar aos poucos a correlacionar, tá? Então, quando você pega a 4-hidroxistrona, você pega a CONT para você hidroxilar ela, fase 1, e depois você metila. Quando você metilar a 4-hidroxistrona, você neutraliza ela, tá certo? Mas se por acaso ela já passou para formar as quinonas, o que você tem que fazer? É a fase 2 do filo também, que usa
a glutationa, a enzima transferase, que vai fazer o quê? Com que vai neutralizar e capturar ela também. Nós não podemos esquecer também da glucuronidase, que é uma outra enzima que vai via intestino também desintoxicar o seu estrogênio. O fundamental que a gente tem que ter em mente, e eu não vejo na prática diária, que os colegas médicos, mesmo que trabalham, os endócrinos ou principalmente os ginecologistas obstetras, é essa separação de E1, que é o estrona, que teoricamente é onde não temos o que nós queremos, que teoricamente é o que é mais proliferativo, o E2, que é o estradiol que nós usamos mais frequentemente nas modulações hormonais, tá? E o E3, que é o mais fraco. O E3 é o mais fraco. O que significa ser mais fraco? É porque ele estimula mais os receptores alfa e são menos proliferativos. Por isso que nós chamamos deles de ser mais fraco, tá? E nós vimos que é do estrona que você vai ter o encaminhamento dessa metabolização do seu hormônio estrogênio. E o que você quer? Um metabólito 2-hidroxiestrona metilado. É isso que você quer, tá? Você não quer nem o 16-hidrox e muito menos o 4-hidrox ou as quinonas. Porque esses dois últimos, principalmente o último, ele tem relação forte com as doenças inflamatórias e com o câncer. Então, a metilação, reação química fundamental no processo de desintoxicação e de metabolização da questão das moléculas dos estrogênios, ela é feita pela enzima catecol ou metiltransferase, tá? Então, quando você tem ela funcionando, quer dizer, agindo de maneira fisiológica, você vai ter uma neutralização maior. Existem alguns estudos, inclusive, que usam o 2-hidroxiestrona metilado como tratamento em pacientes com câncer de mama, para você notar o quanto é importante essa metilação, essa reação química. E quando você tem menos o CONT, é óbvio que você vai ter mais o 4-hidrox e o 16-hidrox, quer dizer, você vai ter mais metabólitos de estrogênios que você sabe que você vai fazer um processo inflamatório no seu corpo, tá? Metilação, ela significa o quê? Significa que a enzima CONT, ela catalisa um grupo metil, CH3, com a ajuda do magnésio, para um radical do grupo hidroxila. Então isso se chama metilar, tá certo? Que faz com que neutralize uma reação tão importante para o nosso corpo. E na medida em que você tem os polimorfismos, você acaba tendo uma inibição dessa enzima. Então o polimorfismo, que altera a sequência dos aminoácidos, ela inibe a ação do CONT, e por inibir a ação do CONT você vai ter, portanto, o quê? Uma maior quantidade de 16 alfa-hidroxiestrona e 4-hidroxiestrona. Tudo que você não quer, tá certo? Quer dizer, a metilação ela é fundamental. Lembra que a metilação tem tudo a ver também com a homocisteína, tá? Que você precisa, você vai lembrar que tem relação com o quê? Com processos inflamatórios cardiovasculares. Então a reação metilar é fundamental e essa enzima tem tudo a ver com os neurotransmissores, a catecol ou a metiltransferase, com os neurotransmissores. Então você vai ver que as enzimas se repetem, você vai começar a entender, vai ter menos rejeição a essas palavras químicas, tipo metilação, que nós temos uma certa repúdio. Então, no caso da homocisteína, por exemplo, como é que você combate a metilação? Você tem a metilfolato, a metilcobalamina, você tem vários elementos químicos que você utiliza com o objetivo de você equilibrar essa reação química. E no caso específico vai agir para melhorar a sua metilação, melhorando sim a sua homocisteína, por exemplo, tendo ação na questão cardiovascular, mas na nossa aula de hoje, o que é fundamental? Ela mantém sua metilação, o seu CONT funcionando, a sua enzima. E com isso você vai ter uma proteção maior contra as doenças malignas femininas ou mesmo masculinas, o câncer de próstata e os processos inflamatórios tão comuns como as adenomioses femininas.
Então agora nós vamos falar naquele item que seria se você está mais anabolizando ou catabolizando. Então repare aí pelo quadro que está na sua frente, que quando você está no lado catabólico, você está mais produzindo o quê? Cortisona, você está produzindo mais cortisol, e quando você está do lado anabólico, você está mais do seu lado direito. Quer dizer, é um gráfico daqueles, é um quadro que vocês viram no início, já mais resumido, mas que direciona para quando você está anabolizando mais, quer dizer, seu cabelo está melhor, sua pele está melhor, seu sono está melhor, sua unha está melhor, que são queixas comuns, que você lembra sempre que você vai notar alterações mais significativas nas células que se renovam com maior frequência, como cabelo e unha. Então, você vai notar que você começa a catabolizar nesse momento, tá? Então, o exame urinário ele é fundamental para que nós tenhamos uma noção precisa de como está esse metabolismo, como estão essas enzimas, tá certo? Como estão esses metabólitos. Então, se você tiver um lado mais os 17 cetoesteróides, você está mais anabólico, você está descansando, você está recuperando. Se você tem mais os 17 hidroxiesteróides, você está tendo um desgaste maior, um cansaço maior, tá certo? Quer dizer, isso é fundamental. Você então, quando você for avaliar os exames, você separar o que é cetoesteróide de hidroxiesteróide, porque todos aqueles que são 11 hidrox, você vai ver que tem vários, os 11 ceto, androsterona, todos esses que são que tem cetoesteróides, eles são anabólicos. E você vai comparar sempre, relacionar com os 17 que são os hidroesteróides. Quando você tem mais 17 hidroesteróides, você está catabolizando mais. Então quando você vê seu paciente e o seu paciente reclama para você que o sono está ficando pior, que o cabelo está caindo, que a unha está ficando manchada, que a unha está ficando fraca, que a disposição está menor, que ele está com fadiga, com indisposição, são vários sintomas, quer dizer, que nós temos que entender que faz sim parte do envelhecimento, se você observar pela questão da medicina mais tradicional, mas que tem como você melhorar, principalmente se você diagnosticar de maneira precisa, se você está em que estágio você está, quer dizer, você está mais catabolizando ou mais metabolizando, ou mais anabolizando. É isso que você tem que descobrir. E lógico que você, agora vendo esse gráfico, esse quadro muito mais amplo com as enzimas, você vai ter como agir com o sono, melhorando o sono, melhorando a questão hormonal, melhorando principalmente as suas mitocôndrias, tudo aquilo que faz a mitocôndria funcionar a nível celular, faz você virar mais anabólico, tá? Então aí está na tua frente as enzimas que direcionam você mais para a direita e para a esquerda. Se você for mais para a direita, ótimo para você, você está mais saudável. Quando você fica mais para a esquerda, você vai estar mais ansioso, com sono mais dificultoso, você vai estar com menos disposição, sua massa muscular não é a mesma, tá? Porque você está com essas enzimas e os metabólicos que não são necessários. Então, o exame de urina, ele é fundamental para que a gente tenha uma noção precisa em que estágio você está. E aí, o que o médico deveria fazer? Depois de diagnosticar clinicamente pelas queixas e laboratoriamente através dos resultados, aí sim você entra com o quê? Você entra com o tratamento. Agora, um tratamento específico, não um tratamento amplo. Um tratamento que melhore as reações enzimáticas e que leve você mais para o lado direito. Então, o momento agora é para só finalizar, tá? E nós vamos falar sobre polimorfismo, que nós falamos anteriormente, o conceito de polimorfismo. Então vocês estão vendo aí a fase 1 e a fase 2 na sua frente. Vocês estão vendo que a fase 1 ela utiliza o citocromo P450 e tem vários citocromo P450, que você vai repetir isso, tá? E o conceito que nós queremos que fixe em sua mente hoje é o de polimorfismo, que nós ouvimos todo dia
falar o que é polimorfismo para lá, polimorfismo para cá. E, na verdade, o polimorfismo é uma substituição de um único nucleotídeo em que ocorre uma posição específica no genoma. E isso acontece com a prevalência de em torno de 1% na população geral. Portanto, não é incomum. É frequente o polimorfismo. E o polimorfismo, no caso que nós estamos falando agora, vai fazer com que haja o quê? Uma alteração na enzima tão significativa, né? Que a gente está falando da CONT. Então aí vocês estão vendo exatamente uma sequência do nucleotídeo e é a mudança que existe embaixo de uma guanina por uma tiamina, que vocês notaram a mudança desse nucleotídeo. E aí quando você muda um nucleotídeo de posição, pura e simplesmente, ele vai fazer o quê? Uma mudança na reação, no produto final da sua enzima. Então o polimorfismo do CONT, por exemplo, um polimorfismo no citocromo P450, no caso 1B1, vai fazer com que você produza mais 4-hidroxistrona. Mais 4-hidroxistrona, você como consequência, você vai ter uma maior quantidade de quinonas. Então a probabilidade de você ter a doença maligna ou inflamatória é maior. Então os polimorfismos, eles estão associados sim a alterações no nucleotídeo que vão fazer com que suas enzimas não ajam ajam de maneira correta, elas não vão agir de maneira correta, fisiológica, e vão acabar por produzir metabólitos que você não quer normalmente, quer dizer, que você não quer que ele exista. Tá? Então os polimorfismos vão levar a essa alteração, e aí o risco das doenças vai ser maior, tá certo? Então, se esse polimorfismo acontece na fase 1, é na questão da hidroxilação, mas pode acontecer na fase 2 também, na glutationa oxidase. Tá? Então você pode ter o polimorfismo em várias enzimas e como consequência você não vai conseguir neutralizar, tá certo? Os metabólicos, quer dizer, se a glutationa transferase ela tiver esse polimorfismo, ela não vai neutralizar o seu 4-hidroxistrona. Tá certo? E aí, quando você não tem isso, o que acontece? Você não tem uma metabolização e uma desintoxicação fisiológica. Quer dizer, a fase 1 e fase 2 do metabolismo hepático, eles não transcorrem de maneira fisiológica. Aí a presença de radical livre é maior. E quando você tem muito radical livre, o que acontece? Você está inflamado, tá certo? Então aí a endometriose você vai ter uma probabilidade, você vai ter uma probabilidade de ter o mioma ou mesmo do ovário policístico. Então, polimorfismo é uma alteração em apenas um nucleotídeo, tá certo? A mudança nesse nucleotídeo faz com que sua enzima que é formada por proteínas também, você não tem uma enzima agora que não vai agir de maneira fisiológica. E o resultado final não vai ser aquilo que você quer, tá certo? Então, por exemplo, me diga o que pode causar um polimorfismo. Agentes químicos, por exemplo. Então, substâncias químicas que você usa como batom, perfume, tudo isso pode causar um polimorfismo em você, tá certo? Então, a própria idade, quer dizer, o envelhecimento natural, quer dizer, você tem uma série de causas. O importante é que você entenda que polimorfismo é uma coisa teoricamente simples, uma mudança apenas de um nucleotídeo do genoma, mas que essa mudança faz com que suas enzimas, que tinham uma função e faziam tudo direitinho, aquilo tudo que você queria, elas começam a mudar o resultado final. Tá? Então eu espero que hoje tenha ficado bem claro na mente de vocês como o estrogênio é importante, como o fígado é importante. Tá? Então esse conhecimento é básico para nós médicos sabermos como lidar o diagnóstico laboratorial dos pacientes femininos principalmente, mas também masculinos, para que nós possamos tratar, monitorar a modulação hormonal, o tratamento hormonal de maneira precisa e dessa forma nós cometamos menos erros.
Um abraço.